Bom dia, meus queridos, minhas queridas. Eu trouxe aqui para vocês uma leitura desse tarô maravilhoso que é o tarô dourado do gato preto e que essa energia te alcance, te traga o conselho que você precisa. Esse vídeo ele vai te alcançar no momento que você precisar dessa palavra. Eu acredito que a nossa conexão foi firmada e que muitas coisas boas as cartas vão poder te mostrar. O que mostra aqui para mim é que você passou por uma fase profissional da sua vida, onde você teve assim muito trabalho em equipe, onde você teve assim o apoio de pessoas muito queridas para construir isso, né? Não foi uma construção pessoal única, foi uma equipe de trabalho que teve junta nessa proposta dessa conquista. E foi um momento muito bom, muito positivo da sua vida profissional, que te trouxe realmente um crescimento, um avanço e um aumento também nos seus ganhos, nos seus faturamentos, nos seus ganhos mensais. Isso era muito o que era esperado por você. Você realmente esperava esses ganhos, esperava esse retorno financeiro. E, e foi bom dentro daquele contexto, daquele momento, daquela circunstância, foi muito bom. E você colheu frutos disso. Mas não foram frutos tão abundantes quanto você gostaria. Teve um aumento dentro daquilo que você gostaria naquele momento, foi bom. Só que agora você se encontra numa nova fase. E agora aquilo que é bom já não parece ser tão o suficiente assim. Isso é normal. Isso aconteceu, é, e isso é um ciclo da vida mesmo. É normal que seja assim. É necessário que seja assim mesmo. Você vai alcançando um patamar após o outro. E você passou e está passando agora num momento de autorreflexão, num momento muito voltado para si mesmo, muito introspectivo, de autoavaliação. E é necessário você passar por este momento mesmo, por esse momento de reflexão. Mas tomar cuidado para que você não se auto-sabote, não destrua as suas próprias oportunidades, não se prejudique, não abra mão daquilo que é essencial. Porque por um momento esse trabalho, essa atividade se tornou primordial da sua vida. E você meio que se desconectou da sua essência, do seu eu. E agora você precisa se voltar para dentro de si. Você precisa entender que existe uma vida interior, existe uma vida pessoal, onde você precisa se priorizar e não tem nada de errado, você não está sendo mal agradecida. Por isso, você simplesmente passou por um novo patamar, tipo da pirâmide de Maslow, sabe, ali da administração, que primeiro vem ali as necessidades básicas iniciais e aí depois você sobe para um outro patamar. Você passou por isso, você precisava ali das suas necessidades básicas atendidas, né? E agora você passou para um outro patamar. Não significa que você está sendo mal agradecida. Não significa é, que você precisa permanecer onde você está. Você precisa se voltar mesmo para o seu interior. Aqui mostra você tendo assim na sua mente uma necessidade assim de mais afeto, de mais convivência familiar, de mais proximidade com o seu filho. Mostra que você chegou num momento onde você passa por essa análise interior e percebe que o preço que você pagou é alto demais também, porque na sua mente hoje não está mais essa necessidade primária, já está a necessidade emocional e faz parte do processo evolutivo isso. Depois que você sana as necessidades primárias, você passa por um outro patamar.
E o seu patamar foi esse patamar de analisar realmente as situações. Você quer estar numa situação e numa condição de mais familiaridade. Você quer investir mais em uma família, investir mais numa presença e principalmente com o seu filho. E não tem nada de errado com isso, faz parte do seu processo evolutivo. Mas para isso você precisa realmente é, estabelecer suas prioridades, definir quais são as suas metas a longo prazo, definir quais são não somente as suas metas profissionais, mas também as suas metas emocionais, tá bom? E o tarot pede para você começar a fazer uma reserva financeira, para ser um pouco mais pão dura, que você deixa escapar dinheiro aí por portas desnecessárias. Você precisa sim ter uma organização melhor das suas finanças, se planejar a longo prazo. Não é para você porque você vai passar uma necessidade, mas porque você vai passar por uma grande transformação na sua vida. E você precisa ter bases sólidas para poder decidir. Porque você vai chegar num momento, num estágio, você está passando por essa suspensão, né, da vida, esse momento de avaliação, e ele é necessário, né? O planejamento é necessário para você começar a executar o seu plano, né? E esse plano ele vai precisar que você estabeleça bases sólidas financeiras, né? Uma quitação de uma casa própria, não se deslumbrar com coisas que são gastos supérfluos. Por exemplo, eu quero trocar o meu carro no carro mais topzera, R$ 100.000 custa o carro. É uma bobagem, é uma coisa que vai te dar um gasto e não te dá um ganho a longo prazo. Você precisa começar a estabelecer uma rotina. Se você já tem a casa própria, estabelecer quitar, ou se for gastar o dinheiro com alguma coisa, colocar numa aplicação financeira, em algo que a longo prazo te traga um retorno, te traga uma base, não em algo que a longo prazo, como um carro topzera, por exemplo, se desvaloriza e você faz a perder dinheiro. Não é necessário. Sabe? Estabelece o que é o básico, o que é o essencial para você agora, para que esse essencial esteja disponível no momento em que amanhã ou depois você não precisa ser refém de nenhuma empresa. Você não precisa ser refém de nenhuma oportunidade. Você tem a oportunidade de escolha. Você tem a oportunidade de decidir. Porque você tem uma base que vai te dar um mínimo aí de segurança financeira, tá? E isso faz parte da evolução, porque esse negócio aqui, desse trabalho, ele é muito bom, você achou muito bom, mas ele te tomou uma coisa emocional. E você está no momento de balançar, de analisar, de colocar ali na balança entre qual que é o ganho que eu tenho financeiro com isso e qual que é a perda emocional que isso também me traz. E você está tentando estabelecer um equilíbrio entre essas duas coisas. Isso não é fácil. Só que você vai ter essa ascensão profissional. Você entra aqui como alguém muito capaz de praticar a prosperidade, de praticar esta ascensão profissional. Você entendeu? Você pode desfrutar disso agora, mas não é uma coisa que você vai desfrutar ao longo da sua vida toda ou por longo período de tempo, se você quer alcançar esse seis de copas, essa realidade emocional também. Porque junto, tá, com essa com esse ganho aí material, financeiro, profissional, você entende que tem uma perda emocional também, né? As duas coisas não acontecem simultaneamente. E você tem aí, querido, realmente entender e trazer um equilíbrio para a sua vida entre isso. Então, o que, que o tarot te pede? Você vai ter esse ganho, essas promoções, essa projeção, essa evolução, mas com uma perda emocional. Ele te pede para você tentar estabelecer o máximo de equilíbrio possível entre essas duas coisas e extrair o máximo dessa questão financeira agora, estabelecendo uma base sólida para o seu futuro, para que você possa pôr um fim nisso, para que você possa encerrar essa carreira, possa botar um fim sabendo que você tem outra coisa para fazer, onde você possa fazer os seus ajustes nos seus horários, onde você possa simplesmente
arriscar uma nova carreira, arriscar esse momento de transição, entender que realmente você precisa de mais tempo para o teu filho, para a tua família, para essa questão emocional, e você vai precisar colocar um fim nisso, tá? O tarô não diz que é um momento, ele diz que você vai ter essa ascensão financeira, você vai ter essa ascensão profissional, mas que você precisa se organizar, e não é a longo prazo, é a curto prazo, é uma coisa que você precisa fazer imediatamente para você romper com essa carreira aí no prazo dos 4 anos. Para você já ter uma estrutura para seguir aí, uma base sólida, colocando um fim nessa etapa, nessa fase da sua vida. Porque é uma fase que vem com muita renúncia e muito sobrecarga. E aí você começa a questionar realmente até onde essa questão profissional e financeira vale perto das suas renúncias. Então, o tarot te pede, te orienta diante dessa dupla situação que você está vivendo, desse conflito entre uma vida pessoal, entre uma mãe presente, entre uma realização familiar e uma realização profissional. O tarot te pede. Aceite as promoções, é o momento de você crescer, de você expandir, de você crescer profissionalmente. Mas prepare-se para dentro de não muito prazo, dentro de um período aí de 4 anos, você está saindo fora, você ter uma estrutura sólida, uma base, tira o teu dinheiro por mês, para que daqui 4 anos você possa renunciar disso por livre e espontânea vontade. Você possa pôr um fim nisso, porque você vai iniciar uma nova fase da sua vida. Mas você tem o um mínimo de estabilidade para isso. Então, não gaste o seu dinheiro com coisas supérfluas. Coloque na ponta do dedo. Refaça, se for necessário, aí, o ajuste de pensão com seu marido, para que ele arque, com seu ex-marido, para que ele arque com uma parte maior das suas despesas mensais, para que você possa separar uma parte para você guardar. Tome esta decisão. Faja de maneira consciente. Não fica deslumbrada, não fica louca, não fica perdida. Você precisa realmente parar e fazer essa autoanálise. É necessário, mas não se sabote nesse processo. Não sabote as tuas oportunidades neste processo e tenha em foco o que você quer. Porque o que você quer é uma vida mais tranquila, é uma estabilidade familiar, financeira, tempo. Você quer isso para sua vida. E o seu trabalho te rouba muito isso, ele te sobrecarrega muito. Então, estabeleça esse tempo, estabeleça esse limite, para que você possa pôr fim nessa fase, para que amanhã você possa sair com uma estrutura financeira sólida e por pura vontade. Porque você é muito bem vista, as pessoas estão te vendo como uma pessoa assim que está passando por uma grande transformação, saindo de uma etapa ali de aperfeiçoamento, de conhecimento de finanças, de conhecimento ali de dados financeiros mesmo, tá? De um conhecimento também amplo de trabalho em equipe. Tudo isso foi analisado dentro do seu serviço, tudo isso foi feito. E as pessoas te veem nessa fase de transição, uma fase realmente para você ocupar cargos superiores, tá? E que isso está reservado para você realmente, né? Mas a sua cabeça quer um pouco mais de fluidez, tranquilidade, de tempo. E você pode ter isso, tá? Num prazo aí de 4 anos, se você começar a se estabilizar a partir de agora, tá? Não é para ontem. Hoje, ponha fim neste comportamento de gasto, de falta de planejamento, de supérfluo, tá? Igual eu te falei, Nível, vou fazer uma viagem, pode fazer, mas não gasta esbanjadamente. Não faça gastos absurdamente desnecessários. Nível, eu quero comprar uma roupa, pode comprar, mas não compre três, compre uma. Porque você tem que ter um mínimo também, assim, de conforto, de lazer. Você não precisa sair para fazer uma atividade fora, um custo fora. Você não precisa comprar o carro mais topzera das galáxias. Você pode fazer investimentos mais conscientes e mais pé no chão. E é o tarot que te pede isso. Seja um pouco mais pão duro, tá? Ou pão dura. Ponha um fim nesse comportamento, tá? De esbanjar, porque coisas boas vêm para você, que exige essa renúncia emocional. Então, se prepara. Se prepara, usufrua, permita-se esse período, mas estabeleça um fim para ele você mesmo. Não espere a vida vir te estabelecer. Porque aí depois, a longo prazo, vem as doenças ocupacionais, burnout, problema com família, porque você não pôs fim quando era necessário colocar o fim. Aí a vida vem e põe o fim para você. Então, entenda esse processo, que
Usufrua nesse momento, viva, produza, usufrua da melhor maneira possível, buscando esse equilíbrio emocional, mas com foco no seu objetivo final, que é trabalhar, ter recurso, viver com uma vida mais tranquila. E você tem todos os recursos para isso, tá? Inclusive intelectuais, inclusive buscando uma formação mesmo de alguma profissão onde você possa ser autônoma, possa trabalhar da sua casa. E isso são projetos que você tem que manter na sua mente a longo prazo. Desfrute do que a vida está te dando, porque a vida vai te presentear. Mas pegue essa diferença financeira, pegue esse ganho e preserve. Preserve para se preparar para sair. É esse o recado, é essa mensagem do tarô que ele traz nesse momento. E que essa mensagem vai alcançar quem precisa. Vai alcançar e os seus anseios. É isso. Que a espiritualidade te ilumine e te alcance com essa mensagem.